Vamos aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Os queridos, nós já adoramos, nós já cantamos louvores ao Senhor, nós já louvamos a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. E chegou o momento de Deus falar conosco. E a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Amém? Ouvir qualquer coisa? Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Meus queridos, nós vamos falar a respeito de algo hoje que pouco se ouve falar nas igrejas. Amém? Hoje o que nós vemos falar nas igrejas é que Deus abençoa, que Deus multiplica, que Deus é bom, que Deus faz. É verdade tudo isso. Mas são poucas as igrejas que tratam do assunto de salvação. E hoje nós vamos falar sobre salvação. Amém? É necessário que nós falemos sobre salvação, sobre inferno, sobre pecado. Porque muitos ministérios por aí hoje em dia, meus queridos, é tão aberto às coisas. Eu até vi algo que foi postado na internet ontem ou antes de ontem, que eu falei, poxa, é verdade. Não existe carnaval gospel, não existe Halloween gospel. O que existe é a igreja tentando adaptar o mundo para dentro da igreja. E nós precisamos fazer diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Nós, como igreja, é que precisamos impactar o mundo lá fora. Nós, como igreja, é que precisamos levar Jesus Cristo para as pessoas que estão precisando lá fora, para as pessoas que estão indo para o inferno. Porque todos nós aprendemos aqui que quem morrer sem Jesus vai para o inferno, e isso é verdade, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que nos diz isso. E a autoridade da palavra de Deus é a maior autoridade que existe sobre as nossas vidas. Meus queridos, tem um pequeno livro que eu li há muitos anos atrás. E depois de alguns anos eu tentei procurar, achei ele novamente, li de novo. E agora eu achei ele novamente e vou ler novamente. Porque assim, é um livro pequeno, simples, mas é um livro que tem uma mensagem tão poderosa de Deus, que ela impacta muitas pessoas. Não estou dizendo que esse livro é o nosso carro-chefe. O nosso carro-chefe é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas nós lemos alguns livros. Eu, principalmente, que gosto de ler muito, eu leio vários livros. Muitos bons, muitos não tão bons, muitos horríveis. Mas quando eu começo a ler, eu costumo ler do começo ao fim, mesmo que o livro seja ruim. Porque se alguém me perguntar um dia, pastor, esse livro é bom para ler? Não, não leia, que é ruim. Mas existe um livro muito simples. Existe um filme também. Eu acho que algum de vocês aqui já deve ter lido esse livro. Esse livro se chama O Peregrino. É um livro simples, tão simples, mas com um poder tão grande. Esse livro ele foi escrito por John Bunyan em 1678. John Bunyan, ele era um homem de Deus,
que naquela época de 1678 existia uma grande perseguição da igreja. E as pessoas não podiam falar sobre a palavra de Deus nas ruas, não podia falar nas escolas. Se alguém quisesse ouvir a palavra de Deus, tinha que ir na igreja. E esse John Bunyan, ele saía para as praças para pregar a palavra de Deus, entregar folhetos, e ele foi preso. E nesse momento em que ele foi preso, ele escreveu esse livro. Ele teve um sonho, e ele escreveu o sonho que ele teve. E esse sonho conta a história de um camarada chamado Cristão. Que carregava um fardo muito pesado nas costas. E que ele saiu a caminhar. E no meio do caminho ele encontrou um camarada chamado Evangelista. E o Evangelista disse para ele o seguinte: olha, Cristão, eu tenho algo para dizer para você. Existe um lugar que todos nós precisamos almejar chegar nele. Só que o caminho que você vai enfrentar é um caminho muito difícil. Nesse caminho você vai encontrar muitas coisas ruins, você vai encontrar coisas boas também, mas você vai encontrar muita dificuldade para caminhar. E o cristão disse para o evangelista: poxa, mas aonde é esse lugar? Esse lugar se chama Cidade Celestial. E você vai começar a caminhar agora. E eu quero que você faça uma coisa, cristão. Olhe para frente, para a Cidade Celestial, que é lá que você vai encontrar aquilo que você precisa para a tua vida. E o evangelista caminhou um tempo com ele, e de repente o evangelista teve que largar ele. Porque o evangelista já mostrou o caminho para ele. E ele se sentiu perdido, se sentiu sozinho. Até o momento em que ele encontrou alguém chamado Esperança. E a Esperança caminhou com ele até o final. Esse é só um resumo do livro. Se você quiser, leia. Se você não quiser ler o livro, assista o filme, que o filme é tão bom quanto o livro. O Peregrino. É uma maravilha. E o tema da mensagem dessa noite é as 3 etapas da vida de um cristão. Amém? Gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículo 13 diz assim: porém, vocês entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita, porém, é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que os encontram. Amém? Agora eu gostaria que você abrisse lá em Filipenses capítulo 3. Versículo 13.
versículo 13. A palavra diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra foi lida, sua palavra é poderosa, sua palavra, Senhor, para nós é a diretriz para as nossas vidas, e nós te adoramos, te louvamos pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, toma a minha vida neste momento, e que eu seja um canal de bênção na vida dos meus irmãos, que eu seja, Senhor, um canal, Senhor, do teu Espírito Santo para falar com o teu povo, Pai. Que não saia palavras de mim, mas que saia palavras do teu Espírito Santo neste momento, e que o teu povo, Senhor, seja alimentado para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. 3 etapas na vida de um cristão. Primeira etapa é a porta. Nós precisamos entrar por uma porta. E Jesus Cristo, Ele disse para nós, olha, entrem pela porta estreita, porque grande e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Então Jesus Cristo, Ele nos fala aqui sobre a porta e sobre o caminho. São as 2 primeiras etapas da vida de um cristão. Primeiro nós precisamos entrar pela porta. Quem é a porta? Jesus Cristo. Ele é a nossa porta. É por Ele que nós entramos. E depois da porta nós precisamos fazer o quê? Seguir um caminho. Amém? E Paulo fala lá aos Filipenses, que nós precisamos almejar o quê? O alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então são 3 etapas. Primeiro é a porta, segundo é o caminho, e o terceiro é o alvo que nós temos que acertar. A caminhada cristã, meus queridos, ela não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. A partir do momento em que nós entramos pela porta estreita, existe um longo caminho para percorrer até o alvo, que é morar aonde? Nos céus com Deus. Todos nós um dia entramos pela porta. Cada um de nós um dia ergueu a nossa mão e falou, olha, eu quero seguir a Jesus. Eu quero entrar por esta porta. Mas Jesus, Ele nos adverte que existe a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é difícil de entrar, porque o caminho é árduo, o caminho é difícil de percorrer, e a palavra do Senhor diz que poucos entram por este caminho. Mas a palavra do Senhor diz também que a porta larga, o caminho é fácil de seguir. Tem muitas facilidades que nós conseguimos enxergar e participar na porta larga. E a palavra do Senhor diz que
pela porta ser larga, pelo caminho ser fácil de caminhar, muitos entram por ela. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o caminho tem sido fácil para você? Tem sido fácil a caminhada? Eu quero dizer algo para você, se tem sido fácil a tua caminhada, alguma coisa tem de errado. Nós precisamos revisar a porta em que nós entramos. Nós precisamos revisar. Porque muitas vezes nós entramos pela porta estreita e nós começamos a caminhar. Muitos cristãos começam a caminhar, começam a ter dificuldades, começam a ter bloqueios. O inimigo começa a investir, porque eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. O inimigo, ele investe na vida de quem entrou pela porta estreita. O inimigo só dá pedrada em quem entrou pela porta estreita. Porque quando nós estamos, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: aquele que não é por mim, é contra mim. Amém? Aquele que não junta, espalha. Então, quando nós não somos de Jesus, quando nós não caminhamos ao lado de Jesus, quando nós não colocamos Jesus na nossa vida, automaticamente nós estamos servindo a quem? Ao diabo. Inconscientemente, muitas vezes, nós estamos sendo usados pelo diabo. Quando nós mentimos, quando nós traímos, quando nós falamos mal de alguém, quando nós praguejamos contra os nossos líderes, contra os nossos pastores, quando nós falamos mal da nossa igreja, nós estamos sendo usados pelo diabo. Ou você acha que Deus ia usar você para falar mal da tua igreja? Ou você acha que Deus ia usar você para falar mal dos seus pastores? Para falar mal do seu próximo? Deus vai usar você para mentir? Deus vai usar você para fazer coisa errada? Não, meus queridos. Então, quando nós estamos fazendo coisas erradas, infelizmente, nós estamos sendo manipulados pelo inimigo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Se manter na presença de Deus é mais difícil do que se possa imaginar. Porque o inimigo e o pecado, eles sempre vão bater na nossa porta, diariamente. Porém, meus queridos, nós temos que perseverar e lutar contra a nossa carne todos os dias da nossa vida. A nossa vida não é fácil, meus queridos. Servir a Deus não é fácil. E quando nós entramos pela porta estreita e falamos, eu vou servir a Deus, muitas coisas começam a apertar para nós. A árvore que não dá fruto, ela não toma pedrada. Mas se você tem tomado pedrada, se o inimigo tem te atacado, se o inimigo tem se levantado contra a sua vida, eu quero dizer que a tua árvore, ela tem dado frutos. E é por isso que o inimigo muitas vezes tem se levantado contra você. Então não se preocupe quando o inimigo se levantar.
Não se preocupe, porque o inimigo pode até derrubar uma fruta da tua árvore com uma pedrada, mas novas frutas nascerão. Enquanto o inimigo ele derruba uma fruta, muitas outras frutas nascem na nossa árvore. Ou não é assim? Quando você vê aquele pé de manga ou pé de abacate carregado, você está com uma pedra, cai uma ou duas, besteira, vai nascer muito mais. Então o que eu quero dizer para você, que quando o inimigo se levantar para você, não tenha medo, não fique desesperado, porque o dono da árvore é aquele que cultiva a tua vida, e é Ele que vai te dar vitória sobre as investidas do diabo, e Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Caminho é árduo, e nós precisamos ter consciência de uma coisa, meus queridos. Eu já falei isso aqui mais de uma vez e eu vou falar novamente. Nós temos que ter consciência de onde nós estávamos, quem nós éramos, onde nós estamos hoje e para onde nós iremos. O cristão ele tem que ter convicção disso. Onde eu estava, a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. E antes de seguir a Cristo, eu estava onde? Eu estava no mundo. Só que eu estava no mundo, não seguindo a Jesus. Uma coisa é você estar no mundo, seguindo a Jesus. E a outra coisa é você estar no mundo, seguindo ao mundo. Porque a palavra nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quando nós éramos do mundo, quando nós éramos pecadores, quando nós ainda não tínhamos Jesus, é uma situação. Nós estávamos aonde? Esses dias eu preguei sobre o oleiro. Nós estávamos num lamaçal de pecado. Nós estávamos no barreiro, mas Deus ele foi e nos tirou do barro, da lama. Deus nos trouxe para a luz e nos colocou na presença dEle. E Ele disse: olha aqui, você não está mais no lamaçal, você não está mais no pecado, você não está mais no barro, você não está mais sendo pisoteado. Deus te trouxe uma nova realidade. Então nós temos que ter essa consciência, que antes nós estávamos aonde? No lamaçal, no pecado, no mundo. Onde nós estamos hoje? Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. E a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? E não existe nenhuma condenação contra a minha vida e contra a sua vida. Então nós precisamos entender que nós estávamos no pecado, nós estávamos no lamaçal e hoje nós estamos em Cristo. E há uma grande diferença. A palavra do Senhor lá em Romanos diz que nós estamos em Cristo, não é com Cristo. Porque muitos discípulos estavam com Cristo, andando com Cristo. Mas Jesus Cristo começou a falar: olha, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. E muitos discípulos falaram: Senhor, essa é uma palavra forte de ouvir, eu não quero ouvir isso. E abandonaram a Jesus. E Jesus Cristo olhou para os outros discípulos que ficaram: olha, e vocês também não vão embora? E Pedro se levantou e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Aqueles que ficaram com Jesus Cristo, eles não estavam com Cristo,
eles estavam em Cristo, eles estavam enxertados na videira. E nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, estarmos enxertados na videira que é Cristo. E nós temos que ter essa consciência de onde nós saímos, onde nós estamos agora. Nós estamos agora onde? Em Cristo. E para onde nós iremos? Nós iremos para a cidade celestial, porque a palavra do Senhor diz que a nossa pátria é os céus. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos passando por aqui, e a nossa passada por aqui é o caminho que nós temos que prosseguir. O caminho que nós temos que prosseguir, ele começa no momento em que nós nascemos, e ele vai até o momento em que Jesus Cristo nos recolher. Amém? O que nós faremos nesse período em que nós nascemos, até o momento em que Jesus Cristo nos recolher, é o que vai dizer se nós vamos ou não para a cidade celestial. Temos que entender também o seguinte, meus queridos. Primeiro, que Deus nos ama. Amém? Deus te ama. Olha aí para o teu irmão e fala: Deus te ama. Deus te ama. E Deus nos ama, meus queridos, por quem nós somos, e não por aquilo que nós fazemos. Amém? Mas como, pastor? Como assim? Deus te ama pelo simples fato de você ser uma criatura dele. Deus não te ama por aquilo que você faz. Deus te ama por aquilo que você é. O que nós fazemos pode agradar a Deus ou não, ou pode desagradar a Deus, e isso depende da nossa escolha. Meus queridos, nós escolhemos agradar a Deus ou não, e muitas vezes nós escolhemos agradar ao mundo, em vez de agradar a Deus. E a palavra do Senhor diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então nós precisamos fazer o quê? Ser amigos de Deus, agradar a Deus, porque nós somos salvos para isso. Muitas pessoas pensam que as boas obras vai levá-las para o céu. Eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso ir para a igreja, eu dou esmola, eu dou roupas, eu faço bem para o meu próximo, eu faço isso, faço aquilo, eu não preciso de Jesus. Então as pessoas pensam que por elas fazerem coisas boas, elas vão para o céu. Meus queridos, as obras, a palavra do Senhor diz que as obras não levam ninguém para o céu. Quem leva nós para o céu é Jesus Cristo, é a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus Cristo que nos traz a salvação. Mas aí tem o inverso. Nós não temos que fazer boas obras para sermos salvos. Nós temos que fazer boas obras porque nós já somos salvos. Aquele que já é salvo é conhecido pelas boas obras que faz. Mas sem Jesus Cristo, meus queridos, nós não somos nada. Ninguém vai para o céu pelas boas obras, porém todos aqueles que entraram pela porta estreita,
deve praticar boas obras, a fim de quê? De agradar a Deus. Foi o que eu disse. Nós não vamos para o céu porque nós fazemos boas obras, nós vamos para o céu porque nós aceitamos a Jesus, amém? Mas aquele que aceita Jesus, faz boas obras. Precisa fazer. Precisamos amar o nosso próximo. Precisamos nos entregar pelos nossos próximos. E a salvação, meus queridos, importa nós agradarmos a Deus e não fazer as obras para agradar aos homens. Porque muitos de nós fazemos as coisas para sermos vistos. Muitos de nós queremos holofotes. Muitos de nós queremos ser vistos. Mas eu digo para você, tem muitas pessoas que fazem a obra por detrás dos bastidores. E aquilo que é feito por detrás dos bastidores ninguém vê, mas Deus está vendo e vai recompensar. Então não se preocupe. Se muitas vezes você não é honrado como você acha que deveria. Se muitas vezes as pessoas não te colocam à frente e falam todas as suas qualidades, não se preocupa não, porque Deus está vendo o que você tem feito. Deus está vendo o que você tem feito na sua casa. Deus tem visto o que você está fazendo no seu trabalho. Deus tem visto o que você está fazendo na sua igreja. Deus tem visto o que você está fazendo pelas pessoas. E não se preocupe, porque aquele que te honra é o Senhor, não é homens. Não queira honra de homens. Mas importa nós estarmos fixos com os olhos em Deus, pois Ele jamais nos decepcionará. Quando nós idolatramos homens e colocamos a nossa confiança em homens, nós tendemos a nos decepcionar, porque o homem é pecador, a natureza humana é pecadora. Quantas vezes, meus queridos, eu já vi pessoas falando: ah, pastor, eu não vou mais para a igreja porque fulano fez isso, porque fulano falou aquilo, porque aconteceu isso, o pastor fez isso ou aquilo, e eu não quero mais ir para a igreja porque eu estou decepcionado. Meu querido, nós precisamos vir para a igreja, nós precisamos adorar ao Senhor, mas nós precisamos tirar os olhos dos homens e colocar os nossos olhos em Deus. Porque se você ficar olhando para os homens, não fica um dentro da igreja. Nós estávamos falando de maturidade espiritual esses dias. E a maturidade espiritual é uma palavra rema que vai nos acompanhar no decorrer deste ano. Eu quero dizer para você, quando você deixa de ir para a igreja porque alguém fez ou falou alguma coisa, você está sendo criança espiritual. Seja adulto espiritual. Falaram isso de mim, glória a Deus. Fizeram isso para mim, glória a Deus. Se levanta. Sai do seu chororô, sai do seu mimimi. Pare de olhar para homens. Pare de olhar para homens. Porque se você ficar olhando para homens, você vai se decepcionar. E o inimigo, ele vai te arrastar para o inferno. Olha para Deus. 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 Olha para Deus. Se falaram algo ou fizeram algo, releva, perdoa e continua a tua caminhada.
porque não é aquela pessoa que falou mal de você, ou que fez algo de errado para você, que vai te levar para o céu. Ela não tem poder para isso. Olha para quem tem poder de te salvar. E aí você vai entender. Quando você começar a olhar para Deus, você vai entender muita coisa que você não entendia antes. E Deus quer abrir os teus olhos e te dar essa maturidade espiritual. Mediante todas essas recomendações, meus queridos, eu quero dizer uma coisa: a salvação, ela se perde sim. Deus nos deu, mas nós podemos jogar a nossa salvação fora. Não quero entrar aqui em questões teológicas, sobre calvinismo ou arminianismo, porque uns falam que uma vez salvo, para sempre salvo. Quer dizer que uma vez salvo eu posso pecar à vontade? Que eu vou ser sempre salvo, é isso? Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você coloca dentro do seu coração. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse: ao que vencer, dar-te-ei uma coroa da vida. E se a palavra nos diz ao que vencer, é porque nós temos que merecer a coroa da vida. Nós temos que lutar por ela todos os dias. Nós temos que lutar todos os dias, meus queridos, contra o pecado, contra o diabo, contra o engano, contra a mentira, contra a traição. Nós temos que lutar, porque existe algo que Deus nos deu a partir do momento em que nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele nos deu a salvação. Amém? Quem é salvo aqui? Quem tem a certeza da salvação aqui? Amém? Glória a Deus. Só que a salvação é um presente que Deus nos dá. Amém? Eu vou dar um carro para o apóstolo. Vou dar uma BMW para o apóstolo. Amém? Glória a Deus. É hipótese. Mas vai que Deus libera, né? Palavra profética. Mas aí de repente o apóstolo fala: eu vou colocar gasolina na minha BMW, vou viajar para tudo quanto é lugar, vou andar. Não vai trocar óleo, não vai colocar água no carro. Aí o carro começa a dar problema aqui, o carro começa a dar problema ali, e daqui a pouco o carro vai e pifa. A salvação, meus queridos, é a mesma coisa. Deus nos deu de presente a salvação. Só que muitas vezes nós não trocamos óleo, nós não colocamos água, nós não cuidamos da nossa salvação. E muitas vezes nós pegamos a nossa salvação que Deus nos deu e jogamos ela no lixo. Deus te deu, meu querido, cuide dela. Eu acho engraçado quando eu vejo aqueles carros, não sei se algum irmão da igreja tem um carro assim, mas eu acho engraçado. O carro está escrito lá: Deus me deu. Está bem escrito, bem grandão, né? Mas não cuida não para ver se você não perde. Não cuida. A salvação é a mesma coisa, meus queridos. E lembra que eu disse para você que Deus nos ama por aquilo que nós somos? Porque nós somos filhos. Todo pai ama o filho. E de repente chegar lá naquele último dia
Eu vou dizer uma coisa para você: o amor de Deus não vai te salvar. Não é o amor de Deus que te salva, é a fé em Cristo Jesus. Amém? Porque vai chegar naquele dia, e Deus vai olhar para muitos e dizer: meu filho, te amo tanto, meu filho, eu te amo tanto, eu entreguei o meu único filho para você, eu te amo tanto, mas eu não vou poder deixar você entrar, porque o caminho que você percorreu é o que vai determinar que você entre ou não. E você desobedeceu a minha palavra, você pecou, você jogou fora a salvação que eu te dei, e mesmo eu te amando demais, eu não vou poder deixar você entrar, porque quem vai te julgar é a minha palavra, e a minha palavra não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. E na minha palavra lá está escrito, meu filho, olha aqui, que você não vai entrar, porque os seus atos não deixaram você entrar. Eu sinto muito, meu filho, mas você vai para o inferno. Muitos vão ouvir isso, meus queridos. Outros vão ouvir: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu falei novas línguas, em seu nome eu pratiquei o bem. E Deus vai olhar para muitos e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus queridos, a salvação ela se perde sim. Precisamos lutar pela nossa salvação todos os dias, pedir perdão pelos nossos pecados diariamente e resistir à tentação. Amém? Porque todos os dias, meus queridos, nós pecamos. E a palavra do Senhor diz que nada nos separará do amor de Deus, nem a fome, nem a angústia. Mas existe uma coisa que nos separa de Deus. A palavra nos diz que o pecado é aquele que faz separação entre você e Deus. E quando nós pecamos, meus queridos, nós estamos virando as costas para Deus. O próprio Jesus, quando estava na cruz, não é que Deus abandonou Jesus, mas quando Jesus estava lá na cruz, ele olha para os céus, ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, meu Deus, porque o Senhor me desamparou? Mas o momento em que Deus desamparou a Jesus, eu creio que Deus tenha virado as costas, porque a palavra do Senhor nos diz que foi naquele momento que Jesus Cristo tomou sobre Ele todos os nossos pecados. E Deus não compactua com o pecado. Por isso que Jesus falou: Senhor, porque o Senhor me abandonou? Não é que Deus abandonou a Jesus, é que Jesus Cristo estava manchado pelo meu pecado e pelo teu. E Deus não ia compactuar com isso. Deus não compactua com o pecado, meu querido. Nós precisamos ter essa noção de que nós temos a salvação, e a salvação é de graça pela fé. Mediante a fé nós somos salvos. Mas a santificação é uma coisa que tem que vir junto com
a salvação na nossa vida. Nós não podemos ganhar a salvação e sair por aí fazendo tudo que é errado. Deus está levantando essa palavra essa noite para nós tomarmos consciência de que o pecado nos mata. O pecado ele nos conduz para o inferno. O pecado ele nos afasta de Deus. E se eu não falasse essa palavra hoje, Deus iria me cobrar, porque foi essa palavra que Deus mandou eu falar, meus queridos. Eu não posso levar ela para casa. Todos nós temos que levar essa palavra para casa, meditar nessa palavra, nessa exortação que Deus está nos dando hoje. A palavra do Senhor diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que traía, não traia mais. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Nós precisamos entender que o pecado nos leva para o inferno. Que o pecado não é brincadeira. A nossa salvação não depende de Deus, porque Deus já nos deu a salvação. Uma vez dada, é tua. Depende apenas de nós e das nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos na trajetória do caminho em que percorremos até o alvo. A nossa salvação não depende mais de Deus. Aquilo que podia depender de Deus, Ele já fez, que foi enviar o Filho unigênito para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E através da fé nele, nós termos a vida eterna. Aquilo que Ele podia fazer, Ele já fez. Agora depende de nós, depende de você, depende de mim, das nossas escolhas, de quais são os caminhos que nós vamos percorrer. Entre a porta, meus queridos, e o alvo, existe um caminho para percorrer muito grande. E no meio do caminho vão aparecer coisas. Na nossa caminhada cristã, haverá lutas, choros, decepções, porém haverá também vitórias, risos e cânticos de júbilo, pois Deus caminha do nosso lado, e Ele nos fará mais do que vencedores, se nós obedecermos a sua palavra, e caminharmos em santidade e novidade de vida. O caminho é longo até a cidade celestial. No livro que eu falei, que eu li, o cristão caminhava, e no meio do caminho ele encontrou o desfiladeiro do desespero. Ele encontrou também o pântano da desconfiança, a feira das vaidades, o rio da morte. Em todo o caminho que ele percorreu, ele encontrou muitas coisas, meus queridos, mas ele tinha algo que muitos de nós não temos. Ele tinha os olhos fixos no alvo, que é Jesus Cristo. E os olhos fixos no alvo, que é Jesus Cristo, vai fazer com que nós vençamos todas as batalhas que existirem no meio do caminho. Todas as batalhas. Tenhamos o nosso foco, meus queridos, na salvação. Nosso alvo, Jesus Cristo. Ele é o único. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.
E muitas vezes nós esquecemos disso. Tenhamos o nosso foco na salvação, no fruto do Espírito, na caminhada em santidade, na vida de oração e leitura da palavra, nas boas obras, porque nós somos salvos, na comunhão, no partir do pão. Meus queridos, vença o pecado. O pecado ele bate na nossa porta todos os dias. Ele fala: deixa eu entrar. Eu não sei que situação você enfrenta todos os dias, mas a palavra diz que o pecado ele jaz à porta, ele bate todos os dias. E se você não abrir a porta, sabe o que ele faz? Ele mete o pé e entra, porque o diabo ele faz isso. E nós precisamos entender que nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Deus quer uma noite de restauração aqui hoje. Deus quer uma noite de perdão de pecados aqui hoje. Deus quer uma noite que você saia daqui deixando o fardo que você trouxe aqui para dentro, porque esse fardo ele vai ser consumido pelo fogo. E muitos de nós muitas vezes andamos com um fardo pesado nas nossas costas todos os dias, porque nós não sabemos como nos livrar dele. E muitas vezes esse fardo é o pecado que bate na nossa porta. É aquilo que nós fazemos errado, bem pequenininho, e que nós não sabemos que aquilo vai fazer um estrago enorme na nossa vida. Porque não existe pecadinho, meus queridos, ou pecadão. Pecado é pecado. Não existe diferença num ladrão de banco que ele vai e rouba 1 milhão do banco, e uma pessoa que vai e pega uma bala que não é dele sem pedir permissão. Roubo é roubo. Pecado é pecado. Muitas vezes nós temos mania de potencializar. Poxa, mas isso que eu fiz não vai ser prejudicial para ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Pergunta para Deus se isso que você fez é bom. O Espírito Santo ele vai falar no teu coração e ele vai dizer: não é bom. Nós temos um Espírito Santo, meus queridos, que nos ajuda em todos os momentos. E é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Que nós temos que ter o foco na salvação. Para quando nós chegarmos lá na cidade celestial, no fim do caminho, nós possamos dizer igual Paulo disse: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé, e estou aqui, Senhor. E que nós possamos ouvir de Deus: muito bem, meu servo fiel, fosse fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. Entre para o gozo eterno na cidade celestial. É isso que Deus quer de nós, meus queridos. Nós vamos cantar um cântico agora, e nós vamos ter um minuto para avaliar a nossa vida como está diante de Deus. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar.
Convido você a fechar os seus olhos para que você não veja quem está do teu lado, que você não veja quem está na tua frente ou quem está atrás de você, mas que você esteja em sintonia apenas com Deus agora. Esteja em sintonia com o Senhor. E você vai começar a falar com Ele agora. Você vai começar a pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados. Você vai pedir para que Deus esteja entrando nessa situação, que muitas vezes você acha difícil de sair, mas Deus quer te dar o escape. Deus quer tirar esse fardo das suas costas. Fala com Deus agora. Fala com Deus. Fala: Senhor, eu pequei, Deus. Senhor, eu fiz aquilo que não era para ter feito. Eu peguei aquilo que não era para ter pego, Senhor. Eu olhei aquilo que não era para ter visto. Eu falei aquilo que não era para ter falado. Senhor, meus pés me levaram em lugares onde eu não deveria ter entrado. Senhor, perdoa, Pai, em nome de Jesus. Tira, Senhor, o fardo, Deus, do pecado. Tira o fardo, Senhor, das costas, ó Deus, de cada um, Senhor, aqui essa noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos continuar no caminho em direção à cidade celestial. Nós queremos, Senhor, continuar no caminho cujo alvo é Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Tira de nós, Senhor, esse fardo. Tira, Senhor, de nós essa transgressão. Pai, tira de nós, Senhor, toda iniquidade. Tira de nós, Senhor, toda desobediência, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, se eu falei palavras de maldição para alguém, Pai, anula, Pai, essa palavra agora em nome de Jesus Cristo. Pai, se alguém disse alguma palavra de